Olá, sou o professor Eduardo e voltamos com geometria espacial. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre poliedros. O que são poliedros? A gente pode definir poliedros de diversas maneiras. Uma maneira simples é falar que o poliedro é um sólido formado por sólido, de maneira que é um sólido formado por polígonos, onde a região externa é formada por polígonos. Então, tenho na região externa, nós temos polígonos. Esses polígonos podem ou não ter algo em comum. Se eles possuírem algo em comum, pode ser um vértice em comum ou um lado em comum, ou apenas não terem nada em comum. Peraí. Tenho mais coisas para falar sobre poliedros? Não, sim, eu posso amarrar mais para evitar que tenhamos ou que apareçam coisas estranhas. Posso falar que as faces, esses polígonos que compõem o poliedro são chamados de faces. Posso falar que não encontramos duas faces no mesmo plano, mas com isso eu vou representar alguns casos de poliedros, outros casos de poliedros, mas por enquanto vamos só nos tratar apenas dessa situação. E vou apenas separar em dois casos aqui, os poliedros convexos e os não convexos. Tá? O poliedro convexo, ele tem que fazer parte de uma região convexa. O que seria uma parte de uma região convexa? Vou dar um exemplo aqui de um poliedro convexo. Uma pirâmide, ou um prisma triangular. Vou fazer um prisma triangular aqui de maneira rápida. Bem, se eu digo que é um prisma triangular, estou falando que a base do prisma vai ser um triângulo. Um triângulo na base inferior, um triângulo na base superior. Então, teria aqui um exemplo de um poliedro convexo. Mas como é que eu definiria convexo? Se eu pegar quaisquer dois pontos interiores do poliedro, o segmento que une os dois pontos está inteiramente contido no poliedro. Quando isso não acontece, nós chamamos de poliedro não convexo. Eu tentei representar aqui um poliedro não convexo. Eu posso encontrar dois pontos interiores, tal que o segmento que une esses dois pontos não está inteiramente contido no poliedro. Uma situação seria essa. Tem uma parte aqui que não está inteiramente contida no poliedro. Bem, os poliedros convexos, existe uma relação entre os chamados vértices, faces e arestas. Nós chamamos de faces os polígonos nos quais o poliedro sólido é formado. Chamamos de aresta o encontro de duas faces. E chamamos de vértice o encontro das arestas. Nos poliedros convexos, nós temos uma relação chamada de relação de Euler. Relação de Euler. A relação de Euler diz para mim que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, que eu vou representar pela letra F, é igual à quantidade de arestas mais 2. Todo poliedro convexo a relação de Euler é válida. Em todo poliedro convexo, a relação de Euler é válida. Existem poliedros não convexos, nos quais a relação de Euler também é válida. E nós definimos com um outro nome até.
Chamamos de poliedro euleriano, todo poliedro que vale relação de Euler. Dessa forma, todo convexo é euleriano, vai valer relação de Euler. Em aula futura, nós demonstraremos para você essa relação aqui, a relação de Euler. Bonita relação, isso norteia grande parte dos poliedros que a gente trabalha. Tá? Bem, por acaso esse nosso exemplo aqui, do poliedro não convexo, esse é um poliedro euleriano. Se eu procurar a quantidade de vértices, de faces de diaresta, eu vou perceber que a relação de Euler é válida também para ele. Vou pegar duas situações aqui. Vou pegar um cubo. No cubo nós sabemos, só de olhar, né? Sabemos que a quantidade de vértices é igual a 8. Temos 4 embaixo, 4 em cima. A quantidade de faces, o cubo nós sabemos perfeitamente que tem 6 faces. É um hexaedro, né? É o nome que se dá a um poliedro que tem 6 faces, hexaedro. O poliedro que tem 4 faces, só para a gente lembrar, é o tetraedro com 5 faces, pentaedro, hexaedro e aí por diante. E a quantidade de arestas, nós temos aqui 4 na base inferior, 4 na base superior e 4 verticais. Então, temos 4 vezes 3, 12. Relação de Euler aqui perfeitamente válida. 8 mais 6, V mais F, é igual a A mais 2. Mas é interessante que existe uma outra relação aí. Nós temos aqui, no cubo, só faces quadrangulares. Temos 6 faces, que são 6 faces quadrangulares. E cada aresta, como em todo poliedro convexo, cada aresta é comum a 2 faces, somente 2 faces. Com isso, no cubo, nós podemos perceber que a quantidade de arestas é igual a 4 vezes a quantidade de faces sobre 2. Ou seja, por que 4 vezes? Porque cada quadrado tem 4 lados. Se eu deixar só assim, eu estou contando a quantidade de arestas 2 vezes. Que eu conto a aresta quando eu estiver nessa face, conto a mesma aresta quando eu estiver nessa face. Então, divido por 2. Ou, se preferirmos, podemos usar a relação como 2A igual a 4F. Mas é 4 nesse caso, porque a face do cubo é quadrangular. Se quiser, nós poderíamos até utilizar essa notação, F4, que seria a quantidade de faces quadrangulares. Vou pegar um outro exemplo aqui, a pirâmide quadrangular. Pirâmide quadrangular é uma pirâmide onde a base é um quadrilátero. Nós temos face quadrangular, que é a base, e temos faces triangulares, que são as faces laterais. Nesse meu exemplo de pirâmide, quantas faces triangulares nós estamos vendo? Eu vou representar com a quantidade de faces triangulares com F3. Estou vendo 4 faces triangulares. 1, 2, 3 e a de trás 4. Estou vendo uma face quadrangular, que é a base. Então peraí. Então eu sei que aqui o dobro da quantidade de arestas é 3 vezes a quantidade de faces triangulares, já que cada triângulo tem 3 lados, mais 4 vezes a quantidade de faces quadrangulares. Então, de maneira indutiva, a gente vai construindo essa relação. Se quisermos continuar, 2A é igual a 3 vezes 4, mais 4 vezes 1. 12 com 4, 16. A igual a 8, como a gente já tinha percebido. 1, 2, 3, 4 na base e as laterais, 1, 2, 3, 4. Então, de maneira indutiva, nós podemos, dado o tipo de face de cada poliedro, chegar à quantidade de arestas. Se chegarmos à quantidade de arestas, sabendo as faces, a gente chega à quantidade de vértices pela relação de Euler que a gente viu anteriormente.
Então, de maneira geral, eu posso dizer que o dobro da quantidade de arestas é 3 vezes a quantidade de faces triangulares, 4 vezes a quantidade de faces quadrangulares, 5 vezes a quantidade de faces pentagonais e aí por diante. Lembrando que a quantidade de faces é igual à soma dos tipos de cada face. Com isso, nós usamos depois a relação de Euler e conseguimos descobrir tudo sobre o poliedro. Trouxe um problema para vocês. Vamos supor, como exemplo, que eu tenho um poliedro que possui 12 faces pentagonais e possui 20 faces hexagonais. Um poliedro convexo. Quero saber a quantidade de vértices desse poliedro. Bem, eu consigo com esses dados achar a quantidade de arestas, porque eu estou vendo que a quantidade de faces é 12 mais 20, 32. E também sei que 2A é igual a 5F5 mais 6F6. Com isso, o dobro da quantidade de arestas é 60 mais 120, 180. A quantidade de arestas é igual a 90. Isso aqui é igualzinho ao icosaedro truncado. Uma bola de futebol, geralmente, aquela bola de futebol tradicional, por exemplo, na Copa de 1970, foi utilizada aquela bola com gomos pretos e brancos. Nós tínhamos 12 pentágonos, que eram os 12 gomos pretos, e 20 hexágonos, todos regulares, formando a ideia da bola de futebol. Né? Bem, com isso, relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2. A quantidade de vértices vai ser igual a 60. Até a próxima.